O Espírito Santo e a consciência. Mensagem de Andrew Murray. Em Cristo digo a verdade, não minto, e minha consciência me dá testemunho no Espírito Santo. O Espírito mesmo dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 1 e Romanos 8, 16. A glória mais excelsa de Deus é a sua santidade, em virtude da qual ele aborrece e destrói o mal e ama e opera o bem. No homem, a consciência tem o mesmo trabalho, condenar o pecado e aprovar o que é reto. A consciência é o que permanece da imagem de Deus no homem, é a característica mais próxima do divino nisto, o guardião da honra de Deus no meio da ruína causada pela queda. Por conseguinte, a obra redentora de Deus deve começar sempre com a consciência. O Espírito de Deus é o Espírito de sua santidade. A consciência é uma faísca da santidade divina. A harmonia entre a obra do Espírito Santo de renovar e santificar o homem e o trabalho da consciência é a mais íntima e essencial. O crente que será cheio do Espírito Santo e experimentará ao máximo as bênçãos que ele tem para entregar, deve, em primeiro lugar, procurar dar à consciência o lugar que lhe pertence. A fidelidade à consciência é o primeiro passo no caminho da restauração da santidade de Deus. Uma consciência séria será o alicerce e a característica da verdadeira espiritualidade, visto que o trabalho da consciência é dar testemunho de nossa reta conduta de acordo com o nosso sentido do dever e para Deus. E a obra do Espírito é testificar agradando a Deus de nossa fé em Cristo e nossa obediência a Ele. Ambos os testemunhos do Espírito e da consciência irão ser cada vez mais idênticos à medida que a vida cristã progride. Sentiremos a necessidade e a virtude de dizer como Paulo com respeito a toda a nossa conduta: a minha consciência me dá testemunho no Espírito Santo. Pode-se comparar a consciência a uma janela de um quarto, através da qual brilha a luz do céu e pela qual podemos olhar para fora e ver o céu com toda a sua luz brilhando. O coração é a antecâmara na qual mora nossa vida, nosso ego ou nossa alma, com seus poderes e afetos. Nas paredes dessa câmara está escrita a lei de Deus. Até no incrédulo, ela é legível em parte, embora tristemente obscurecida e desfigurada. No crente, a lei é escrita de novo pelo Espírito Santo em letras de luz, que normalmente no começo são frágeis, mas crescem em claridade e resplandecem com maior brilho à medida que são expostas livremente à ação da luz. Em cada pecado que cometemos, aquela luz que brilha o manifesta e o condena. Se o pecado não é confessado e abandonado, a mancha permanece e a consciência é poluída porque a mente rejeitou o ensino da luz. Tito 1:15. E assim, com um pecado atrás do outro, a janela se torna mais escura até que a luz pode quase não brilhar, e o cristão pode pecar sem ser perturbado, com uma consciência cegada em grande parte e sem sensibilidade. Em sua obra renovadora, o Espírito Santo não cria novas faculdades, ele renova e santifica aquelas que já existem. A consciência é a obra do Espírito do Deus Criador. O primeiro cuidado do Espírito de Deus, o Redentor, é restaurar o que o pecado poluiu. É só restaurando a consciência a ação completa e revelando nela a graça maravilhosa de Cristo, o Espírito dando testemunho ao nosso espírito, que ele capacita o crente para viver uma vida na luz plena do favor de Deus. É quando a janela do coração que olha para o céu é aberta e mantida limpa que podemos andar na luz. A obra do Espírito na consciência é tripla. Através da consciência, o Espírito permite que a luz da santa lei de Deus brilhe no coração. Um quarto poderia ter suas cortinas e até seus forros fechados, mas isto não pode impedir o relâmpago brilhar de vez em quando na escuridão. A consciência poderia estar tão manchada e cauterizada pelo pecado que o homem forte poderia morar nela sem ser incomodado. Quando o resplendor do Sinai brilha no coração, a consciência se desperta e está imediatamente disposta a confessar e suportar a condenação. Ambas, a lei e o Evangelho, com seu chamado ao arrependimento e sua convicção de pecado, apelam à consciência.
E a libertação não chegará verdadeiramente até que a consciência aceite a acusação de transgressão e incredulidade. Da mesma maneira, é pela consciência que o Espírito faz brilhar a luz da misericórdia. Quando as janelas de uma casa estão sujas, precisam ser lavadas. Quanto mais o sangue de Cristo limpará as suas consciências. Hebreus 9,14. O objetivo completo do precioso sangue de Cristo é chegar até a consciência, silenciar as suas acusações e limpá-la, até que possa testificar que toda mancha é removida e que o amor do Pai flui em Cristo em um resplendor sem nuvens dentro da alma. Purificados os corações da má consciência. Hebreus 10:22. Este deve ser o privilégio de todo crente, e acontece quando a consciência aprende a dizer amém à mensagem divina do poder do sangue de Jesus. A consciência que foi limpa no sangue deve ser conservada limpa pelo caminhar na obediência da fé, com a luz do favor de Deus brilhando nela. A consciência também deve dizer amém à promessa do Espírito que habita no interior e ao seu compromisso de conduzir em toda a vontade de Deus e testificar que Ele o faz. O crente é chamado para caminhar em humilde ternura e vigilância, para que não aconteça que em qualquer coisa, inclusive pequena, a consciência lhe acuse por não ter feito o que ele sabia que era o correto ou fazer aquilo que não provinha da fé. Ele não deveria alegrar-se com nada menos que o testemunho feliz de Paulo, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas com a graça de Deus, temos vivido no mundo, segundo aos Coríntios 1:12. Compare com Atos 23:1, 24:16 e 2 Timóteo 1:3. Notem bem estas palavras. A nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Quando a janela é mantida limpa e brilhante, mediante o nosso habitar na luz, podemos ter comunhão com o Pai e o Filho. O amor do céu brilha de forma aberta e nosso amor cresce com a confiança de um menino. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança em Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, a receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis diante dele. 1 João 3, versículos 21-22. O manter uma boa consciência com Deus dia a dia é essencial para a vida da fé. O crente deve ter isto como objetivo e não deve estar satisfeito com nada menos que isto. Ele deveria assegurar-se de que isto esteja dentro do seu alcance. Pela fé, os crentes no Antigo Testamento tiveram testemunho de ter agradado a Deus. Hebreus capítulo 11. No Novo Testamento, isto é posto diante de nós, não só como um mandamento a ser obedecido, mas também como uma graça a ser forjada pelo próprio Deus, para que andeis como é digno do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder. Colossenses 1:10. Vos faça aptos em toda boa obra para que façais a sua vontade, fazendo ele em vós o que é agradável diante dele. Hebreus 13:21. Quanto mais procurarmos este testemunho da consciência de que estamos fazendo o que agrada a Deus, mais sentiremos liberdade. Em cada falha que fomos surpreendidos, que olhemos imediatamente para o sangue que limpa sempre, e mais forte será a nossa segurança de que os pecados que habitam em nós, junto com todas as suas obras que ainda nos são desconhecidas, são cobertos também por esse sangue. O sangue que aspergiu a consciência habita e atua ali no poder da vida eterna que não conhece nenhuma interrupção e do sacerdócio imutável que salva totalmente. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo pecado. 1 João 1:7. A causa da fraqueza da nossa fé se deve em grande parte à falta de uma consciência limpa. Identifiquemos bem com quanta proximidade Paulo as conecta em 1 Timóteo. O amor nascido de coração limpo e de boa consciência e de fé não fingida. 1 Timóteo 1:5. Mantendo a fé e boa consciência, a qual desprezando alguns, naufragaram quanto à fé. 1 Timóteo 1:19. E especialmente 1 Timóteo 13:9. Que guardem o mistério da fé com uma consciência limpa. A consciência é o consentimento da fé. Aquele que cresce forte na fé e tem confiança em Deus deve saber que está agradando ao Pai. 1 João 3, 21-22.
Jesus disse claramente que é para quem o ama e guarda os seus mandamentos que está guardada a promessa do Espírito, com o Pai e o Filho morando em seu interior, o habitar em seu amor e o poder na oração. Como podemos proclamar confidencialmente estas promessas, a menos que com uma simplicidade infantil a nossa consciência possa atestar que cumprimos com as condições? Aqui a Igreja pode levantar-se à altura de sua chamada santa como intercessora e apelar a estas promessas ilimitadas que estão realmente ao seu alcance. Os crentes terão que aproximar-se do Pai, lhe glorificando, como Paulo, no testemunho de sua consciência, pois pela graça de Deus eles estão caminhando em santidade e sinceridade. Deverá ser evidente que esta é a humildade mais profunda e trará maior glória à gratuita graça de Deus abandonar a ideia humana do que nós podemos obter e aceitar a declaração de Deus pelo que Ele deseja e promete como único padrão do que devemos ser. E como alcançar esta vida bendita, na qual é possível diariamente apelar a Deus e aos homens como Paulo: verdade digo em Cristo, não minto, e minha consciência me dá testemunho no Espírito Santo. O primeiro passo é: inclina-te muito baixo diante do que a consciência reprova. Não te conformes com uma confissão geral, porque há muitas coisas que estão incorretas. Não confundas a transgressão real com os atos involuntários da natureza pecaminosa. Se esta última for ser conquistada e morta pelo habitar interior do Espírito, deveria antes tratar com a primeira. Comece com algum pecado individual e dê tempo à consciência em submissão silenciosa e humilhação para reprovar e condenar. Diga ao seu Pai que nisto, por sua graça, vais obedecer. Aceite de novo a oferta maravilhosa de Cristo para tomar plena posse de seu coração, para habitar em ti como Senhor e guardador. Confie nele por seu Espírito Santo para fazer isto, mesmo quando se sentir fraco e desamparado. Recorde que a obediência, o tomar e guardar as palavras de Cristo em sua vontade e vida, é a única maneira de provar a realidade de sua entrega a Ele ou seu interesse em seu trabalho e sua graça. E te submetas em fé, que pela graça de Deus serás exercitado sempre para ter uma consciência livre de ofensa para com Deus e para com o homem. Quando tiveres iniciado isto com um pecado, proceda da mesma forma com os outros, passo a passo. Se for fiel em manteres uma consciência pura, a luz brilhará com mais esplendor do céu no teu coração, descobrindo pecados que não tinhas notado antes, trazendo para fora claramente a lei escrita pelo Espírito que não tinha sido capaz de ser lido. Deseje ser ensinado, confiando em que o Espírito o ensinará. Cada esforço honesto de manter a consciência limpa pelo sangue, na luz de Deus, será resolvido com a ajuda do Espírito. Apenas te apoies com todo o teu coração e inteiramente à vontade de Deus e ao poder do seu Espírito Santo. Se te inclinares desta forma diante da repreensão da consciência e te entregares por completo à vontade de Deus, o seu valor se fortalecerá e te serás possível ter a tua consciência limpa de ofensas. O testemunho da consciência quanto ao que está fazendo e o que farás por graça será completado pelo testemunho do Espírito quanto ao que Cristo está fazendo e fará. Com simplicidade infantil procurarás começar cada dia com uma simples oração: Pai, agora não há separação entre eu e ti e seu Filho. A minha consciência, divinamente limpa no sangue, me dá testemunho. Não permita sequer que a sombra de uma nuvem encubra este dia. Que em tudo eu faça a tua vontade. Seu Espírito que mora em mim, guie-me e me faça forte em Cristo. E entrarás nessa vida que se gloria na livre graça só quando disser no final de cada dia: a nossa glória seja esta, o testemunho da nossa consciência, que em santidade e sinceridade divina, pela graça de Deus, temos vivido no mundo. Minha consciência me é testemunha no Espírito Santo. Amém.